Pouco tempo atrás, eu li um testemunho da irmã Veniela das Filipinas. Ele me ajudou muito. É a luta para falar com honestidade. Eu posso ler para vocês? Sim. Ótimo. Em 2017, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso. Normalmente, meu tempo de comunhão com os irmãos era muito feliz, pois eu sempre aprendia mais verdades e ganhava algo com isso. No início, usávamos mensagens de texto, ou seja, nossa comunicação era digitada. Eu não escondia nada e ansiava por falar do meu entendimento das palavras de Deus. Os líderes diziam que eu entendia bem e os irmãos me admiravam. Gostavam da minha comunhão e elogiavam meu inglês. Seus elogios me deixavam animada e eu sentia que estava indo bem. Então, sugeriram que as reuniões fossem por ligação e meus problemas surgiram. Uma vez depois de ler as palavras de Deus, algumas irmãs compartilharam seu entendimento. Mas eu estava nervosa e não tinha prestado atenção em sua comunhão. Antes, tudo acontecia por textos e eu não estava acostumada a comungar por voz. Esse era o meu ponto fraco. Quando era por texto, eu podia deixar o texto perfeito. Mas numa conversa ao vivo, eu não podia me preparar. Embora tivesse certo entendimento, minha comunhão era caótica e desorganizada e eu temia decepcionar os meus irmãos. Eu me preocupava com isso o tempo todo. Estava hesitante sobre compartilhar. Se não compartilhasse, os outros pensariam que eu não estava empenhada e eu decepcionaria a líder. Mas se eu compartilhasse, eu me exporia. E, se não fosse bem, os irmãos me menosprezariam. Isso arruinaria a minha boa imagem. Eu ficava tão nervosa que não conseguia dizer nada. Eu sentia vergonha, especialmente porque as irmãs que me converteram estavam na reunião. Pensei que ficariam decepcionadas, porque nos textos eu tinha revelado um bom entendimento e me empenhado. Mas dessa vez eu fiquei calada. Então Flora Shi, uma líder, me disse: Irmã Veniela, você gostaria de falar? Todos já compartilharam. Você se esqueceu de compartilhar? Pelo seu tom, eu senti que ela estava decepcionada. Me senti envergonhada. Para esconder essa deficiência minha e manter minha imagem aos olhos deles, decidi que a partir de então eu anotaria o que compartilharia antes da reunião e simplesmente o leria quando fosse minha vez. Assim ficaria mais calma. Achariam que eu falava bem e que a minha comunhão era certeira e útil. Achei que era uma boa ideia. Uma noite, irmãs da China lideraram a reunião. Por conveniência, todos nós nos comunicávamos em inglês. Os irmãos locais eram tímidos porque seu inglês era fraco. Ainda assim, conseguiram comungar sobre seu entendimento das palavras de Deus. Na minha vez, eu me empenhei bastante e parecia estar muito confiante porque eu tinha anotado tudo de antemão. Eu fui a última. Eu tinha passado muito tempo redigindo minha comunhão e tentei falar de modo totalmente natural, para não notarem que eu estava lendo. Depois, todos elogiaram minha comunhão e disseram que lhes foi útil e que meu inglês era ótimo. Secretamente, seus elogios me deixaram satisfeita.
E eu achei que tinha ganhado seu respeito. Então, sempre que os irmãos diziam que gostavam da minha comunhão e que eu era boa, eu não conseguia conter minha alegria. Então, fui eleita líder de grupo. E me concentrei ainda mais na opinião dos outros sobre mim. Mas depois de um tempo, comecei a me sentir culpada sempre que recebia elogios dos outros. Eu sabia que estava errada, que eu não mostrava quem eu realmente era. Não me senti bem com isso, mas continuei fazendo o mesmo. Nas reuniões, eu ignorava a comunhão dos outros. De modo algum eu os ouvia com meu coração. Estava ocupada anotando meu entendimento. Então, eu não aprendia nada com a comunhão deles. As reuniões me eram insignificantes. Sim. Eu só me concentrava em anotar o que soasse bem para satisfazer a minha vaidade e proteger minha reputação. Isso me impedia de ganhar mais com essas reuniões. Eu queria mudar, comungar livremente. Mas temia dar esse passo. Temia que, se os outros soubessem que eu anotava coisas de antemão, seria diminuída. E diriam que eu era insincera, que eu mentia e enganava. Eu quis parar de fazer isso muitas vezes, porque aquilo não me beneficiava e me deixava bem incomodada. Mas essa ansiedade não era nada comparada à minha imagem e à admiração alheia. Eu me importava mais com a minha fama e reputação. Mas sempre que fazia isso, eu sentia muita culpa. Até tentei convencer a mim mesma de que eu só fazia aquilo para ser mais clara e precisa no meu entendimento. E para que os outros entendessem melhor o que eu estava dizendo. Dizia para mim mesma que estava tudo bem. Mas minha inquietação e culpa ainda me atormentavam. Pensei que, se eu pudesse abrir mão do meu orgulho e contar a verdade, eu poderia escapar disso. Mas se descobrissem que meu inglês não era tão maravilhoso, eles ririam de mim. Como eu iria encará-los? Lutei com isso por muito tempo, mas não consegui abrir meu coração. Sem saída, tentei aprimorar minha aptidão linguística. Pratiquei comungar sozinha em casa, gravando. E então ouvia para ver como eu soava. Pensei que, aos poucos, eu melhoraria minha fala assim. E então, não teria que anotar minha comunhão e poderia compartilhar na hora. Então, não precisaria dizer a verdade. Desde que conseguisse comungar bem e meu inglês fosse bom, eles me respeitariam. Mas, por mais que eu praticasse, eu sempre ficava nervosa quando comungávamos. E assim, eu seguia sempre lendo minha comunhão. Eu estava decepcionada e presa num estado negativo. Isso também impactou meu dever. Acabei perdendo minha posição como líder. Numa reunião, minha irmã partilhou estas palavras de Deus. Se deseja que os outros confiem em você, primeiro precisa ser honesto. Para ser honesto, primeiro você deve abrir seu coração, de modo que todos possam vê-lo, ver tudo o que está pensando e avistar sua verdadeira face. Você não deve tentar se disfarçar como um bom. Só então confiarão em você e o considerarão honesto. Essa é a prática mais básica e o pré-requisito de ser honesto. Você vive fingindo, simulando santidade, virtuosidade,
grandeza e qualidades morais elevadas. Você não os deixa verem a sua corrupção e seus fracassos. Você apresenta uma imagem falsa para que acreditem que você é honrado, grandioso, abnegado, imparcial e altruísta. Isso é desonesto. Não vista um disfarce. Não embale a si mesmo. Ao contrário, desnude a si e ao seu coração para que os outros vejam. Se for capaz de desnudar o coração e desnudar todos os seus pensamentos e planos, sejam eles positivos ou mesmo negativos, você não está sendo honesto? Se pudesse desnudar aos outros, Deus também verá você e dirá: você se desnudou para os outros. Certamente é honesto também diante de mim. Se você se desnudar só para Deus em privado e finge ser grande e virtuoso, ou justo e altruísta na companhia deles, então o que Deus pensará e dirá? Ele dirá: você é genuinamente enganador, é puramente hipócrita e mesquinho, e você não é honesto. Deus o condenará sim. Sim. Se quer ser honesto, então não importa se estiver perante Deus ou outros, você deve contar pura e abertamente o que se manifesta em você e em seu coração. É fácil alcançar isso? Isso exige oração frequente. Você deve praticar falar de modo simples e aberto em todas as coisas. Falar do coração. Com esse tipo de prática, você pode fazer progresso. Sim. Amém. Amém. É verdade. Deus gosta de honestidade, não de astúcia e mentiras. Não importa se é algo bonito ou feio, devemos nos abrir de coração na comunhão. Não fingir ser algo que não somos, não devemos nos disfarçar. Isso é ser honesto. Sim. Eu me senti tão culpada ao ler isso, porque sabia que eu não era honesta. Eu realmente queria me abrir, renunciar à minha vaidade. E mesmo com algumas tentativas, eu nunca consegui. Eu ansiava a boa imagem. Eu estava presa em minha própria vaidade. Vi que eu era muito corrupta. Senti-me muito culpada e irritada, porque eu sempre fingia com uma imagem positiva falsa. Porque não praticava a verdade. Porque desperdiçava minha fé em Deus. Todos os deveres e reuniões eram em vão. Sentia que nunca escaparia das amarras da vaidade. Eu queria sair do grupo para me colocar no estado certo. Depois eu voltaria para as reuniões e não faria mais isso. Então, saí do grupo e parei de usar minha conta, querendo ficar sozinha e refletir. Por um tempo, fiquei frustrada, chateada e sozinha. Eu tinha me decepcionado. Eu era crente havia 2 anos, mas ainda não tinha conseguido ser honesta e renunciar à minha vaidade. Eu me importava muito com a opinião alheia. Só de imaginar suas reações ao descobrirem a verdade, eu ficava muito envergonhada. Naquele tempo, eu apenas li as palavras de Deus. Um dia, eu vi esta passagem. Buscar a verdade é crucial e praticá-la é muito simples. Você deveria começar sendo uma pessoa honesta, abrindo seu coração. Se existe algo do qual você tem vergonha de falar com os outros, deve contar para Deus em oração. O que dizer para Deus? Fale do coração, sem cordialidades e enganações. Comece sendo honesto. Se você foi fraco, diga isso. Se foi malvado, diga isso. Se foi desonesto, diga isso. Se teve pensamentos cruéis, conte para Deus. Se compete por posição, diga isso. Deixe-o disciplinar você.
arranjar-lhe um ambiente. Deixe que Deus o ajude em suas dificuldades e que resolva seus problemas. Você deve abrir seu coração. Mesmo se for excluído, ele pode ver. Verdade. Porém, se abrindo, você pode ganhar a verdade. Qual senda, então, você deveria escolher? Comece sendo honesto e, de forma alguma, finja. Por anos, temos comungado verdade sobre ser honesto. E, no entanto, hoje, muitos continuam indiferentes. Falam e agem só de acordo com suas intenções, desejos e objetivos. E nunca pensaram em se arrepender. É essa a atitude de pessoas honestas? Não. Por que Deus exige que as pessoas sejam honestas? É para ser mais fácil controlá-las? Não. Ser honesto é o início de ser normal, de ser amado por Deus e de ganhar a verdade. E é o indício mais básico de possuir humanidade e a semelhança de uma pessoa genuína. Assim, qualquer um que nunca foi honesto ou pensou em ser honesto é alguém que não pode entender nem ganhar a verdade. Se você não acredita, veja ou experiencie. Seu coração só pode se abrir se você for honesto. E só com seu coração aberto a verdade pode entrar. Então você pode entendê-la e ganhá-la. Se seu coração estiver sempre fechado, se você sempre mentir e for evasivo e esquivo, qual será o resultado disso? Você acabará em ruína e será incapaz de compreender ou ganhar verdades. Amém. Isso me mostrou que entender a verdade é o mais importante de tudo. Mais do que minha aparência e vaidade. Para ganhar a verdade, eu devia ser honesta. 1 é 1 e 2 é 2. Chega de fingir. Por um bom tempo eu tinha fingido, enganado os outros. Eu anotava o que queria comungar, para que pensassem que meu entendimento em inglês eram bons e seguissem me elogiando. Eu sentia muita culpa e ansiedade, mas não tinha a coragem de me abrir aos irmãos. Eu não queria ser menosprezada pelas minhas falhas, ou ser chamada de mentirosa. Até preferi abandonar nosso grupo a contar-lhes a verdade. Eu era astuta. Vi que essa depressão era o dano que Satanás estava me causando e que estava impedindo minha entrada na vida. Isso poderia até me arruinar. Eu deveria ter coragem de abrir meu coração para que eu pudesse ser honesta. Por mais estranho que fosse falar a verdade, eu sabia que devia parar com meus erros. Deus gosta de honestidade, não do contrário. Se eu continuasse fingindo, passando uma imagem falsa e enganando, eu continuaria nas trevas, sem ganhar a obra do Espírito Santo, sem nunca ganhar a verdade. Certo. Correto. Eu devia me abrir para Deus, para que Ele me ajudasse a ser honesta. Orei pedindo que Deus me guiasse a praticar a verdade e a ser honesta. Graças a a Deus. Deus. Isso é ótimo. É mesmo. Por fim, me abri para a nossa líder, a irmã Connie. Eu lhe contei o motivo da minha saída do grupo. Depois de me ouvir, ela disse: eu não lhe rebaixaria por isso e aprecio sua honestidade. Fiquei muito aliviada quando ela disse isso. Experimentei como é maravilhoso ser honesta. Essa honestidade me livrou da minha ansiedade e me deixou corrigir opiniões incorretas. Graças a Deus. Ela também me deu um conselho que
quando estou compartilhando o meu entendimento das palavras de Deus, eu não preciso ser muito eloquente, nem partilhar teorias complexas. Basta vir do coração para ser honesto. Isso alegra Deus. Estava pronta para seguir sua sugestão. Depois, outra irmã me mandou palavras de Deus. A maioria tem objetivos mesquinhos, não busca a verdade. Para elas, seus interesses, reputação e a posição que ocupam na opinião alheia são muito importantes. São as únicas coisas que elas prezam. Elas se agarram a isso com unhas e dentes. E como elas são vistas ou tratadas por Deus é secundário. Por ora, ignoram isso. Por ora, só consideram se são o chefe do grupo. Se outras pessoas as admiram e ouvem o que elas dizem, isso é de grande importância para eles. Quando estão num grupo, quase todas as pessoas procuram esse tipo de posição, essas chances. Quando são muito talentosas, é claro que querem liderar. Se sua capacidade é mediana, ainda assim querem uma posição alta entre os medianos. E quando ocupam uma posição baixa, tendo calibre e habilidade medianos, elas também querem admiração e não ser diminuídas. Verdade. Para elas, o limite é sua imagem e dignidade. Elas se agarram a isso. Podem não ter integridade nem o consentimento de Deus. Mas num grupo, elas lutam por reputação, status e a admiração dos outros, que é o caráter de Satanás. A maioria das pessoas não sabe disso. Elas acreditam que devem se agarrar à imagem até o fim. Elas não sabem que só ao renunciarem a essas coisas vãs e superficiais, elas terão determinação. Quem faz do status a sua vida, perde a sua vida. Não sabem o que está em jogo. E assim, ao agir, escondem algo. Sempre tentam proteger seu status e sua reputação. Eles priorizam isso. Só falam em prol de seus fins. Tudo que fazem é para si. Verdade. Correm para tudo que brilha. Contam a todos que participaram. Não teve mesmo nada a ver com eles, mas eles não querem ficar para trás. Temem ser diminuídos. Que os outros digam que não são nada, que são incapazes, que não têm habilidades. São seus caracteres satânicos que guiam isso? Quando for capaz de renunciar a tudo isso, você será mais relaxado e livre por dentro. Você seguirá a senda de ser honesto. Mas para muitos não é fácil alcançar isso. Sim. Ao verem uma câmera, correm até ela. Gostam de mostrar o rosto. Quanto mais destaque, melhor. Têm medo de não aparecerem. E pagarão qualquer preço para aparecer. Seus caracteres satânicos não guiam tudo isso? Sim. São os caracteres satânicos. Você aparece e daí? As pessoas o admiram e daí? Elas o idolatram e daí? Isso prova que você tem a verdade? Nada disso tem valor. Quando você conseguir superar essas coisas e se tornar indiferente a elas e deixar de achá-las importantes, quando a imagem, a vaidade, o status, a opinião alheia não controlarem mais seus pensamentos e seu comportamento, e menos ainda como você cumpre seu dever, então o desempenho do seu dever se tornará mais eficiente e puro. Amém. Amém. Nessa passagem, Deus expõe como as pessoas valorizam mais o status do que a vida. E a primeira coisa em que pensam, quando confrontadas com algo, é sua reputação e posição.
não a vontade de Deus. Sim. Deus não quer que finjamos, nem que priorizemos nossa reputação ou busquemos nosso status, entre outros. Não é isso que nos ajuda a ganhar a aprovação de Deus, nem a mudar nossos caracteres para sermos salvos. Sim. Fama e status são amarras de Satanás. E buscar isso nos torna cada vez mais vaidosos e astutos. Assim, perdemos a orientação de Deus. E, no fim, perderemos sua salvação. Sim. Deus não gosta de astúcia. E Ele não quer que joguemos para ganhar sua aprovação e admiração alheia. Ele quer que renunciemos ao nosso status e que sejamos pessoas honestas. Não importa se é diante de Deus ou dos outros, não devemos ser enganosos. Muitas vezes, eu não consegui me abrir e partilhar minhas lutas, porque me importava demais com fama e vaidade. Presa nas garras do meu caráter satânico, eu era incapaz de ser honesta. Meu desejo por status era muito forte. Depois recebi mais das palavras de Deus, com uma passagem muito útil para mim. Ao olhar para isso, vocês diriam que usar pequenos favores, se exibir ou enganar os outros, é uma boa senda a despeito dos benefícios e de quanta satisfação alguém que implemente esses meios possa parecer obter externamente. É uma senda de buscar a verdade? É uma senda que pode trazer a salvação? É óbvio que não. Esses métodos e truques, mesmo que brilhantes, não podem enganar a Deus. E no fim, são todos condenados e odiados por Ele. Sim. Porque por trás dessas condutas se escondem a ambição pessoal e um tipo de atitude e essência de querer se opor a Ele. No fundo, Deus nunca reconheceria tal pessoa como fazendo seu dever, e sim como um malfeitor. E como Deus lida com malfeitores? Apartai-vos de mim, vós que são iníquos. Ao dizer, apartai-vos de mim, Ele os mandava para Satanás, para onde Satanás reside. Não os queria. E isso significava não os salvar. Se você não faz parte do rebanho e dos seguidores de Deus, você não é alguém que Ele salvará. É assim que tal pessoa é definida. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que alguns hipócritas fingem para roubar um lugar nos corações alheios. Parece que ganham o respeito dos outros e seus desejos se realizam. Mas o que recebem no fim? Podem enganar as pessoas, mas não a Deus. Ele vê nosso coração e mente. E no fim, elas perdem a chance de salvação e nunca podem ganhar a verdade. As palavras de Deus são claras. Ele odeia quem não busca a verdade e tem intenções próprias e quer ter lugar no coração dos outros. Ele os vê como malfeitores e não reconhece os deveres que cumprem. Eu temia que Deus me deixaria, me entregaria a Satanás e não me salvaria. Percebi que eu tinha seguido a senda errada, visto que tudo o que eu fazia era para receber elogios e admiração. Eu nunca considerava a vontade de Deus, nem o que eu receberia por agir desse jeito. Mesmo se ganhasse o coração das pessoas, eu não teria a verdade, porque eu estava numa senda contrária a Deus. Se continuasse nessa senda, no fim, eu seria arruinada. Ao ver isso,
eu soube que Deus odiava minhas ações. Não era o que Ele queria de mim. Não consegui me acalmar. Eu queria mudar, escapar desse estado e ser meu verdadeiro eu. E nunca mais ser enganosa. Graças a Deus. Mais tarde, a irmã Connie me encorajou a compartilhar a comunhão. Ser honesta. Para sentir alguma paz e alegria. Mas, ao pensar em me abrir sobre minha corrupção e falhas, eu hesitei. Então, vi essas palavras de Deus. Você deve buscar a verdade para resolver qualquer problema que surge e não deve se disfarçar para os outros. Seus defeitos, suas deficiências, suas falhas, seus caracteres corruptos, abra-se e comungue sobre eles. Aprender a se abrir é o primeiro passo para entrar na verdade e é o mais difícil obstáculo. Amém. Uma vez que você o superou, entrar na verdade é fácil. O que significa dar esse passo? Significa que você está abrindo o seu coração e mostrando tudo o que tem. Seja bom ou mal, positivo ou negativo, desnudando-se para que os outros e Deus o vejam. Sem esconder nada de Deus, sem ocultar ou disfarçar nada. Livre de enganação e truques. E sendo aberto e honesto com os outros. Assim, você vive na luz. Deus o observará e outros verão que você age com princípios e transparência. Você não precisa encobrir nada, nem fazer mudanças, nem aplicar truques, pelo bem da sua reputação e seu status. E isso serve para seus erros. Esse esforço é desnecessário. Sem isso, você viverá em paz e completamente na luz. Só esses podem ser elogiados por Deus. A seguir, você deve aprender a dissecar seus pensamentos e ideias, quaisquer que sejam seus erros e modos dos quais Deus não gostaria. Você deve conseguir revertê-los e retificá-los. Qual o propósito de retificá-los? É aceitar e entender a verdade, enquanto rejeita as coisas de Satanás em você e a substitui pela verdade. Antes você fazia tudo de acordo com sua natureza corrupta, que é astuta e enganosa. Você sentia que não conseguia fazer nada sem mentir. Agora que você entende a verdade e despreza a maneira de Satanás de fazer as coisas, você não age mais dessa maneira. Você age com uma mentalidade de honestidade, pureza e obediência. Se você se abrir, sem fachadas e fingimentos, se você se desnudar aos irmãos e irmãs, sem esconder seus pensamentos íntimos e deixando que vejam sua honestidade, aos poucos, a verdade se enraizará em você, florescerá e dará fruto. Produzirá resultados. Se o seu coração é cada vez mais honesto e se orienta por Deus, e você sabe proteger os interesses da casa de Deus, e se sente culpado quando não os protege, isso é prova de que a verdade teve um efeito em você e se tornou sua vida. Amém. 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 Pude ver que as palavras de Deus podem mudar as pessoas Com certeza. quando elas aprendem a se abrir sobre sua corrupção e a buscar a verdade. Nossas ideias erradas e caracteres corruptos podem mudar aos poucos. Deus expôs meu pensamento errado e revelou minha busca equivocada por nome e status. Então me guiou com suas palavras para achar a senda certa de prática. Sim. Eu devia dar o primeiro passo para me abrir. Aham. Parar de pensar em nome e reputação. Parar de ser enganosa e insincera. Eu devia praticar as palavras de Deus e permitir que elas me guiassem.
Naquela manhã, fui à reunião como sempre e disse a mim mesma para ser genuína, compartilhar livremente meu entendimento com todos. E eu orei. Deus amado, desta vez quero ser honesta. Quero escapar dos laços de Satanás e revelar minha hipocrisia. Não me importarei mesmo que me menosprezem. Só quero ser honesta para te satisfazer. Peço que me ajudes a ser aberta e honesta. Depois de orar, relaxei um pouco. Em nossa reunião, pensei nas palavras de Deus e prestei atenção na comunhão dos outros sobre sua experiência. Não usei esse tempo para anotar minha própria comunhão. E não pensei no tipo de comunhão de que gostariam. Quando eu fiz isso, ganhei novo esclarecimento da comunhão dos outros. Quando chegou a minha vez, não pensei em quão boa ou eloquente minha comunhão era. E, embora estivesse nervosa, isso não me impediu de comungar. Então, falei de uma passagem das palavras de Deus que me comoveu muito. Ser honesto significa entregar seu coração a Deus. Ser genuíno e aberto com Ele em todas as coisas. Nunca esconder fatos, nem enganar os outros e não fazer as coisas só por favores de Deus. Resumindo, ser honesto é ser puro em suas ações e palavras. Não enganar Deus nem ninguém. Se tiver segredos que reluta em partilhar, se tiver aversão a desnudar seus segredos, suas dificuldades diante dos outros para buscar o caminho da luz, então você não alcançará a salvação facilmente. E você não emergirá facilmente das trevas. Relacionei essa passagem à minha própria experiência. E então, desnudei minha alma no final, revelando a todos a minha face mais verdadeira. Eu não me preocupei com o que diriam de mim. Eu lhes disse: esse tempo todo, eu tenho atuado, fingindo ser fluente em inglês. Na verdade, eu anotava a minha comunhão de antemão e até fazia gravações para praticar e soar natural. Era só para ganhar seus elogios e sua admiração. Estava enganando vocês. Pensei que seria menosprezada após abrir o meu coração. Mas eles me disseram que eu não precisava me preocupar se eu comungava bem ou não. Deus quer que sejamos genuínos e práticos, não fingidos. Exatamente. Se eu não comungar de coração e tudo for só doutrina, que bem isso fará? Sim. Sim. Fiquei tão comovida com isso. Eles não me menosprezaram. E alguns disseram que entendiam meus motivos e que minha experiência os ajudou. E isso foi uma surpresa agradável. Sim. Depois de me abrir sobre a minha corrupção, era como se um espinho tivesse sido tirado de mim. Enfim, eu podia escapar das amarras do meu caráter satânico. Satanás usa a vaidade para me impedir de ser honesta. Mas quando aprendi com as palavras de Deus a ser honesta e a me abrir, senti que tinha me aproximado de Deus e removido as dúvidas entre mim e os meus irmãos. Por muito tempo, fui vaidosa e desonesta, porque me preocupava com minha fama, mas não com a vontade de Deus. Por tanto tempo, eu tinha me disfarçado para satisfazer minha vaidade e regozijar em elogios.
Mas não era isso o que Deus queria. De fato, eu machuquei muito Deus. Mas Ele sempre perdoou e foi paciente, esperando que eu mudasse. Sou grata ao seu enorme amor. Graças a Deus. Eu entendo a importância de buscar a verdade. O único modo de escapar dos grilhões de um caráter satânico é ser honesta. O único jeito de ter alegria e paz é escolher a verdade. Eu era tão astuta, mas agora decido praticar a verdade e ser honesta. Isso é o mais importante para mim. Ótimo. Só quero que Deus continue me guiando para que eu pratique a verdade. Graças a Deus. A Deus Todo-Poderoso. Que experiência útil dessa irmã. Sim.